Bom dia, gente, tudo bem? Eu tava aqui fazendo meu devocional. Tô lendo hoje o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E eu sempre coloco esse horário pra eu fazer o meu devocional, porque se eu acordo atrasada, eu como qualquer coisa rapidinha pra sair, né? Eu alimento meu corpo. Então eu também tenho que fazer isso com a minha alma. São prioridades que a gente tem que colocar na nossa vida. Pra mim é uma prioridade eu conversar com Deus. Eu prefiro, então, deixar de comer, mas que eu consiga ter esse momento com Deus, né? Normalmente eu consigo fazer isso pela manhã mesmo. E aí, eu tava lendo e quando a gente faz o devocional, quando a gente medita na palavra, não é simplesmente tu ler a Bíblia, fechar, ir embora e tchau. Não, é tu ler, pensar, refletir, tentar trazer isso pro teu contexto, né? Ter alguns insights. E aí, outra vez eu tava assistindo uma pregação na internet, né, que falava sobre por que hoje em dia a gente não vê tantos milagres como nessa época aqui, porque falta fé nas pessoas, falta as pessoas realmente crerem, né? Porque a fé, os milagres para acontecerem, eles têm que partir do pressuposto que tu tem a fé. E é isso que falta hoje em dia para nós, né? E aí, enfim, eu quero só ler para vocês quando Paulo, ele se despede, que ele vai viajar. Paulo viajou demais, né? E aí ele se despede aqui de onde ele tava, porque ele iria viajar. E aí eu quero ler pra vocês o que ele falou, tá? Ele disse o seguinte, a partir do versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi o tempo todo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Aqui a gente já faz um parênteses, né? Se Paulo, que era Paulo, teve perseguição, sofreu o que sofreu, passou por tudo que a gente sabe que ele passou, quem somos nós, né? Minúsculos perante Paulo, perante qualquer coisa, não somos nada, a gente não quer sofrer, né? Se até o nosso Senhor sofreu, Jesus sofreu, quem somos nós para não sofrermos e não termos perseguição? Tem muita gente que ainda não acredita que cristãos em 2022 são perseguidos. A Fernanda Brum teve uma época que ela foi, já faz tempo isso, fazer uma entrevista no Danilo Gentili e ele fez a seguinte pergunta para ela: é verdade que ainda tem cristãos que são perseguidos hoje em dia? Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, como é que as pessoas não sabem disso? Dá um Google aí, tu vai ver o tanto de cristãos que são perseguidos, né, diariamente, que são mortos por causa da sua fé. Então, Paulo, ele já passava por isso. Essas pessoas aqui já passavam por isso nessa época, né? Hoje em dia a gente também passa. Então, não é porque a gente tá em 2022 que a gente não vai passar por essas coisas também. Nosso Senhor já tinha nos dito que a gente passaria por esse tipo de coisa aqui na Terra, né? E aí, continuando, no versículo 20, ele diz: vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então, o que ele diz? Que mesmo com todas essas perseguições, ele não deixou de levar a palavra de Deus, que era isso que o Senhor tinha ordenado a ele. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então, é aquilo que eu falei ontem no vídeo que eu postei, né? Pra gente acordar, a igreja precisa acordar. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. E nem por isso ele deixou de fazer o que havia sido ordenado para ele, porque o foco dele não era aqui nessa terra. E é isso que nós cristãos precisamos entender. O nosso foco não tá aqui nesse mundo que a gente vive, né? A gente foca em outra coisa, a gente foca no depois disso. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha a humildade desse homem. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, se ele apenas fizesse aquilo que Deus confiou a ele, para ele já bastava. Não precisava de mais nada.
Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Eu vou passar um pouco mais adiante, tá? No versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus deu o sangue dele por todos nós. Sei que depois da minha partida, presta atenção nisso. Tem muito a ver com o vídeo que eu postei ontem no feed. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ou seja, o vídeo que eu postei ontem, ele fala exatamente disso aqui. Que eu fiz contei a parábola do joio e do trigo, né? Que dentro das próprias igrejas, no meio dos crentes, iriam vir os filhos do maligno também, justamente para confundir os crentes. E que nós, a igreja de Cristo, a gente precisa estar vigiando, a gente precisa estar atento a isso, para que a gente não caia nessas falácias. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Gente, presta atenção nisso. Ele diz que no meio deles, lobos ferozes irão penetrar, que dentre eles vão se levantar homens que vão mudar toda a verdade e que vão fazer isso para atrair discípulos. E o que a gente vê hoje nas igrejas? O que a gente vê hoje, eu fico apavorada porque eu já vi tanto padres quanto pastores fazendo isso, tá? É assim, venha como você está e fique como você está. É assim que muitas igrejas estão pregando. E o que a palavra de Deus nos diz? Que a gente tem que ir à igreja, mas a gente tem que negar a nós mesmos. A gente tem que negar a nossa vontade. A gente tem que abrir mão, abdicar das vontades da nossa carne. A gente tem que fazer isso para que a gente possa viver a vida que Deus quer para nós, né? E a gente vê muita igreja pregando, venha como está e fique como está. E a palavra de Gênesis até Apocalipse nos diz que não é assim. A gente precisa negar a nós mesmos para que a gente possa viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, Paulo já alertava as pessoas aqui nessa época, e outro dia eu tava lendo, né? Não lembro quem que escreveu isso, mas que a Bíblia, ela é mais atual que o jornal de amanhã. E por que tem muita gente que não gosta da Bíblia, tá? Muito, inclusive cristãos. Eu já ouvi cristãos dizendo que não creem 100% no que a Bíblia diz, né? Pega só lá o que interessa e o que não interessa não é bom da Bíblia. Porque a Bíblia, ela confronta com as vontades da nossa carne. A gente lê a Bíblia e a gente fica, meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente realmente fica, mas é isso que o Evangelho faz com a gente, porque nós somos pecadores. Estranho seria se a gente abrisse a Bíblia e dissesse, nossa, eu sou perfeita, olha como eu sou maravilhosa. Tá tudo escrito aqui como me elogiando, dizendo que eu sou incrível, eu sou maravilhosa aqui, como Jesus tá mandando ser. Então, nós naturalmente somos seres pecadores, a gente tem defeitos e a palavra de Deus aponta isso para que a gente possa mudar. É aquela frase que eu sempre digo pra você, santo não é o que não se suja, é o que tá sempre se limpando. E aí no final, Paulo ainda fala o seguinte, em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. E outra vez, eu preciso já sair, gente, meu Deus. Outra vez eu tava lendo uma entrevista tava ouvindo no YouTube uma entrevista do Jesus Cop, que ele tava mostrando estudos do que o nosso corpo libera quando a gente faz uma boa ação. E ele trouxe um case muito legal. Procura lá no YouTube do Jesus Cop, muito legal esse vídeo. E aí ele mostrando em estudos o quanto o nosso organismo, o nosso corpo libera substâncias de prazer quando a gente faz uma boa ação para outra pessoa. Então sim, é muito melhor dar do que receber, né? E é isso, gente. Um bom dia para vocês!